Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for do teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou, devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Onde me mandares ir eu sigo, tudo que o Senhor disser repito. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. Se não for o teu querer eu nego, cada plano em tuas mãos entrego. Já não vivo eu, sou inteiramente teu. E nada vai me afastar, estou seguro em tuas mãos, Jesus. E eu não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Não sou de mais ninguém. O teu amor me alcançou e devolveu o meu valor. Eu volto a dizer, sou teu, e pra sempre assim serei. Tudo que o Senhor disser, já não vivo eu, sou inteiramente
O Mestre Jesus disse: não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Vejam os passarinhos que voam por aí. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em depósitos. No entanto, o Pai que está no céu dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Nenhum de vocês pode viver alguns anos mais por se preocupar com isso. Por que vocês estão preocupados com as roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fazem roupas para si mesmos. Mas eu afirmo que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, e hoje floresce e amanhã desaparece, queimada no forno. Então é claro que Deus vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem preocupados dizendo: onde é que eu vou arrumar comida, bebidas e roupas? Os pagãos estão sempre preocupados com essas coisas. Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, coloquem em primeiro lugar nas suas vidas o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas as outras coisas. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra
curou a nossa alma, o Verbo nos armou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou pra mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai, de Deus Pai, de Deus Pai. Do meu Pai, do teu Pai, do nosso Pai. Boa noite, amados irmãos e amigos. Sejam bem-vindos aqui nesse momento, juntamente conosco, para nós podermos meditar um pouquinho na Palavra de Deus, que tem falado muito aos nossos corações, tem nos trazido tranquilidade, tem nos trazido paz nesses tempos de pandemia, de aflição, de tormento. Às vezes você ainda não está passando, está confinado e apenas assistindo pelas redes, né, de televisão, computador, e vendo o sofrimento do outro, mas não tem sentido. Eu tenho dito que vamos só entender quando bate na nossa porta, né? Os problemas, as dificuldades, quando batem na nossa porta, nós sabemos realmente o que é. E temos visto irmãos bem próximos de nós, familiares, sofrendo e passando aí. Agora no Brasil, pelo menos no nosso estado, a coisa parece que tem chegado ao pico, né? Como diz aí a medicina, os nossos governantes preocupados com a doença chegando ao pico, com mais força. Quantos têm morrido, né? E o que fazer? Estamos preocupados, às vezes o nosso coração fica atribulado e olhamos para o céu. Eu tenho olhado para o céu e mesmo entendendo que Deus tem permitido, é uma pergunta, uma indagação, fica um ponto de interrogação. Pai, até quando? Até onde? Não é? Nós sabemos que para nós pode haver um porquê hoje, mas para muitos já não existe o porquê. Para nós pode haver um para quê tudo isso, mas para muitos já não tem mais essa indagação. Não se pode fazer mais, já foram. Estaria Deus já para os que estão salvos, sendo arrebatados aos poucos? Será que estaria acontecendo já um pequeno arrebatamento? Não é? Sabemos que ainda não é aquele dia glorioso que a Bíblia diz que será glorioso para os salvos, mas horrível e terrível para os não salvos, né? Não vai avisar ninguém. Dessa vez houve aviso, houve uma preparação, começou-se lá na China, vindo de país, de nação a nação, até chegar ao Brasil. Então houve um tempo aí para se preparar, né? Até mesmo para ver remédios e preparar leitos, preparar hospitais, mas a Bíblia diz que naquele dia não haverá. Nós seremos pegos de surpresa, estaremos todos desapercebidos, será surpresa, né? E então temos às vezes indagado algumas coisas, temos
alguns já têm vivido em angústia, em aflição, em temor e medo, né? E ainda às vezes até o que está nos restando fora da pandemia, que seria o trabalho, seria a luta, né? Que continua no nosso dia a dia, ainda temos que enfrentar inimigos, outros tipos de inimigos, outros tipos de aflições, né? Afrontas, invejas, né? E eu estava pensando num dos textos da Palavra de Deus, que foi um momento de Mateus, no capítulo 18 de Mateus, quando Pedro vai ao encontro de Jesus e aflito, com o seu coração aflito, com a dificuldade no trabalho, né, da pesca, mal produzindo a pesca, porque eles viviam da pesca, o seu trabalho, né, juntamente com os outros pescadores da época, tinha para poder ter que suprir as necessidades do trabalho. E a gente vê que esse momento onde Pedro encontra com Jesus, vai ao encontro de Jesus, bem com o coração pesado, não é? Angustiado, com raiva de tudo, com ódio de tudo, dos líderes, daqueles cobradores de impostos. E ele está, uma pergunta ele faz para Jesus no capítulo 18, no versículo 21 de Mateus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não, te digo que até 7 vezes, não até 7 vezes, mas até 70 vezes. Interessante. É um número bastante alto, né? Parece alto, mas acho que 490, 70 vezes dá 490, né? Eu acho que é muito pouco ainda. Acho que deveria um número maior, né? Para perdoarmos. Mas será que nós já perdoamos 1, 2 vezes, 3 vezes? Já fizemos isso? Será que temos conseguido fazer isso mesmo? O que nós vemos aqui, então, Jesus vai, através de uma parábola, depois dessa conversa com Pedro, a gente vendo ele tratar de um assunto de alguém devendo, né? E a dívida sendo paga ou sendo resgatada, que é sobre o versículo 23, a parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos, e passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que lhe a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Que coisa boa, que coisa fantástica, né? Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E, agarrando-o, sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que ele havia passado, entristeceu-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer de teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda dívida.
assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. É um texto bastante pesado, né, amados? Mostra a figura de um indivíduo que devia muito, que mesmo que trabalhasse aí a sua vida toda, acredito que era um valor impagável, não é? Que aquele cobrador, não é? que estava tentando resgatar a dívida, ele faz uma colocação que, quem sabe vendendo mulher, filho, tudo, ele perdendo tudo isso, então a dívida seria paga. Que dor, não é? Uma família sendo destruída, a ponte ser destruída para que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou. Ele apela: sê paciente comigo e tudo te pagarei. O Senhor, a Bíblia diz que o Senhor, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Que coisa boa. Falar uma palavra mágica aqui, né? É um remédio. Estávamos falando dessa busca incessante dos governantes, da medicina, em favor em busca da cura, um remédio para a cura dessa Covid-19. E quantos correria que não estão nos laboratórios para descobrir lá uma gotinha que pode mudar a história de milhares, centenas de nações, né? Ou dezenas de nações. Aqui tem um remédio que Jesus apresenta a Pedro: perdão. Puxa vida, quanto custa, quanto que uma palavrinha dessa, quanto que um ato desse não pode mudar, não é? Uma dívida impagável, podemos imaginar aí que se vendêssemos nossa casa, nosso carro, nossas fazendas, e seria impossível chegar ao ponto de vender mulher e filhos para que a dívida fosse paga, não é? Então nada além disso poderia pagar a dívida, não é? Mas uma palavrinha que o Senhor disse, houve um alívio total, houve uma cura total na vida daquele homem que devia 10.000 talentos. Pode ir embora, você está perdoado, sua dívida está perdoada, você não me deve mais nada. Mas aquele homem sai dali e encontra um outro indivíduo que lhe devia também um pouquinho, uma mixaria, e ele resolve cobrar. E o outro diz a mesma expressão no versículo 29, sê paciente comigo e te pagarei. E ele não teve compaixão nenhuma e não o perdoou. Mas alguém assistindo aquilo, indignado, não é? No versículo 31, vendo os seus companheiros o que lhe havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Poxa, que homem mau, que coração duro esse. Será que ele não aprendeu com o seu senhor o perdão, a anulação da dívida, né? A compaixão, o remédio? Então o seu senhor, chamando-o, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Quantas das vezes temos suplicado a alguém, ou esperamos de alguém, quando cometemos algo, né, que às vezes ofendemos e magoamos, e ficamos esperando o perdão, e o perdão não chega. Há quantos que às vezes levam dias, semanas, meses, anos para perdoar alguém. A Bíblia diz que perdão, quando Deus perdoa, ele esquece, ele joga nas profundezas do abismo, apaga, não lembra mais. Mas esse homem aqui,
ele dá um mau exemplo. Esse homem malvado, esse homem de coração duro, ele dá aqui um mau exemplo, ou um exemplo de alguém que tem um coração duro, que precisa de perdão. Pedro estava nessa mesma condição. Viam os cobradores, viam as pessoas, e ele não tinha, tanto é que Jesus então disse para ele: vai lá, lança lá uma vara lá, o anzol, a isca, pega um peixe, e quando você pegar esse peixe, você vai tirar da boca do peixe uma moeda e vai pagar os impostos. Ele paga o dele e paga o de Jesus. Mas ele aprende aqui com Jesus a perdoar, a amar o inimigo. E aí então nós vemos que o último versículo diz que assim também meu Pai Celeste os fará. Jesus expressa isso: se do íntimo não perdoardes cada um de seu irmão. O que é que aconteceu com aquele homem? Ele foi entregue aos verdugos, não é? Até que pagasse toda a dívida, foi preso, né? E aí nós vemos então Deus fazendo a mesma coisa. Jesus usa essa expressão também lá na oração sacerdotal. Lá nós vemos a oração de Jesus, que se nós não perdoamos, perdoa os nossos, a quem nós devemos, não é? Para sermos perdoados. E que nós possamos aprender aí, amados, através dessa palavra, através dessa lição de Jesus Cristo, esse grande remédio, que às vezes estamos vivendo em amargura, deprimidos, doentes, enfermos, e não entendemos. Estamos diante da vacina, do antídoto, e sempre deixando para depois. 7 vezes 7, 70 vezes 7. Quantas vezes nós temos que usar do remédio para ver o outro, o companheiro, o amigo e a nós mesmos curados? Às vezes a pandemia está dentro de nós, às vezes a Covid já está dentro de nós e nós não estamos vendo. Estamos apenas assistindo aqueles que estão indo, não é? Através da morte. Que Deus possa nos abençoar de uma maneira toda especial, a cada um, em nome de Jesus. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Deus querido, nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, tem dado a cada um de nós, no nome de Jesus. Suplicamos pelas grandes misericórdias do Senhor, para que possamos entender o que é melhor para a nossa vida, possamos entender o sentido real da vida no Senhor. Deus, que possamos aprender com Jesus que o amor é melhor do que qualquer outra coisa, qualquer outro sacrifício. Possamos dedicar as nossas vidas mais ao Senhor, nossas vidas mais ao próximo, amar, dedicar mais para sermos curados, sermos servos na presença do Senhor, restaurados. Muito obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor tem tido compaixão e misericórdia de nós. Às vezes mal pedimos, mal pensamos em pedir o perdão e a compaixão. Já sentimos o alívio vindo dos céus. Obrigado, porque o Senhor tem sido um Deus compassivo, um Deus grande, um Deus de amor. Em Jesus Cristo é que nós agradecemos. Amém, Senhor, amém. Pai, eu quero aprender a amar, mas é tão difícil não julgar e abrir mão do meu direito de justiça. Não posso condenar se a tua escolha é perdoar. Me ensina a oferecer perdão e a me parecer contigo em compaixão.
Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Me ensina a oferecer perdão, me parecer contigo em compaixão. Deus, livra-me de mim. Guarda o meu coração, pois nas vezes em que tropeço, tenho em ti o que mais peço: perdão e misericórdia me alcançam e lançam pra bem longe de mim a acusação. Se confesso meus pecados, sou por Deus justificado. Deixo a culpa sob a cruz, sou liberto por Jesus. Encontrei em seu olhar tanto amor pra recomeçar. Deixo o fardo sob a cruz, sigo os passos de Jesus. Posso amar, perdoar. Posso amar, perdoar. Se confesso meus pecados, posso amar.